Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento continua de olho nas modalidades olímpicas. E hoje a gente vai falar de mais uma delas, o skate, que não está estreando agora não, já estava lá em Tóquio em 2020. E para falar sobre skate, nós estamos aqui com a Indiara Asp, que é skatista, finalista do Skate Park nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Indiara, bom dia para você. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. É sempre muito bom poder falar de skate. E quem também está conosco é o Carlos Barreto, que é fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Skate. Carlos, tudo bem? Obrigada por estar conosco hoje também aqui na CBN. Eu que agradeço, Cássia, a oportunidade de poder falar um pouquinho desse esporte que me fez conhecer o mundo, né? E bons atletas também. Que bacana. Aliás, deixa eu começar já por esse ponto. Você entrou em contato com o esporte, Carlos, como? Antes de você ser fisioterapeuta, você já praticava? Por incrível que pareça, eu vim de outra modalidade, eu vim do surf, né? E na minha juventude, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu tive uma lesão importante, e aí eu saí da veia competitiva, e aí fui me cuidar, fui me tratar. E com esses tratamentos eu acabei tendo contato com a fisioterapia, né? Só que é aquela fisioterapia, né, jurássica, né, que foi bem antiga, que era só ligar e desligar o aparelho, e eu não conseguia melhorar, né, da minha lesão. E aí eu optei, como eu já estava numa fase ali, antigamente era o colegial, né, o ensino médio para faculdade. Aí eu tive um funilzinho que eu falei assim, ou eu viro competidor, né? E na minha época os esportes radicais, né, Cássia, não tinha tanta visibilidade, pelo contrário, era mais marginalizado, né? E também não tinha tanto suporte financeiro, você não vivia com qualidade do esporte. E aí, naturalmente, eu fui estudar e fui entrar na área para me cuidar, né? E aí, automaticamente, uma coisa foi sendo linkada à outra, eu fui tendo contato, voltei para o meu esporte, que era o surf, mas como profissional, né, de retaguarda ali para cuidar dos atletas, e naturalmente o skate foi se incorporando também no meu dia a dia e no meu trabalho, né? E como que você chegou até a Confederação Brasileira de Skate? Na verdade, foram os atletas que me levaram até a confederação, né? Quando o esporte ainda não tinha esse viés olímpico, né? Eu acabei, se eu me recordo bem, eu estava num campeonato, numa etapa de mundial de surf, e alguns surfistas no qual eu fazia um trabalho, desenvolvi um trabalho com eles, me apresentaram um atleta skatista, né? E aí desse atleta sabe, igual passarinho, bando de passarinhos assim, né? E aparece um, de repente vai aparecendo outro, vai aparecendo o terceiro, de repente você está com um grupo de skatistas ali. E por essas coincidências, ou enfim, né, aquelas coisas do destino, quando o skate tornou-se olímpico, quando eu fui ver, eu estava com grande parte da seleção da época, né? E aí, naturalmente, surgiu o convite para eu participar da confederação e montar um projeto de auxílio para o atleta, né? E assim E vo- foi que eu comecei no skate. Muito legal. Indiara, e você? Como que você começou no skate? Bom, só para dar um ressalve, eu fui uma das atletas que o Carlos atendeu antes das Olimpíadas também. Salvou lá desde o começo, assim, muito obrigada. Bom, o skate entrou na minha vida por causa da minha família, dos meus pais. Eles sempre gostaram muito de esportes e sempre influenciaram eu e meu irmão a praticar diversos tipos. E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, meu pai me deu um skate de presente de Natal. Aí eu comecei a ter meus primeiros contatos, mas até então era só mais uma brincadeira, assim como tantas outras. Mas quando eu tinha 15 anos, me convidaram para a inauguração de uma pista de um bowl, que é como se fosse uma piscina para andar de skate. E aí eu aprendi a dropar, que é descer essa pista. E aí essa sensação foi a melhor sensação do mundo para mim, porque eu tinha muito medo de fazer aquilo e eu me superei e consegui fazer. E aquela sensação ficou ali comigo e eu
comecei a querer sentir ela cada vez mais, aí eu não parei mais de andar de skate. E a cada manobra, a cada superação, é essa mesma sensação. Que bacana. E você imaginava nessa época que você pudesse se tornar profissional? Não, era algo muito distante, porque até então o skate feminino quase não existia, digamos assim, eram muito poucas mulheres que viviam assim, conseguiam ter uma carreira no skate. Uma delas era a Karen Jones e a Letícia Buffoni, que eram os 2 nomes que eu conhecia, assim, mas era algo que era muito distante, assim, até então. E aí foi acontecendo naturalmente, meio que com essa paixão pelo esporte e as oportunidades foram aparecendo, e aí hoje a gente vê como o skate feminino cresceu, né, e como está crescendo, como há 10 anos atrás, quando eu comecei, era algo muito distante, hoje em dia é um sonho para muitas meninas, um sonho possível, assim. Muito bacana isso que você está dizendo. Essa questão da representatividade das mulheres no skate é super importante. E que bom que você, nesse período de 10 anos, você pôde passar de uma menina que gostava de andar de skate e que era boa nisso e se divertia andando de skate, a alguém que tinha, inclusive, referências femininas para poder trilhar um caminho profissional, né? Exato, com certeza. Apesar de terem sido poucas, se não tivesse talvez nenhuma, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grata a essas mulheres que trilharam esse caminho antes, com todas as adversidades possíveis, e por eu hoje poder ser uma inspiração para tantas outras meninas. Indiara, uma coisa bem interessante disso que você está falando para gente, de você ter referências, e aí você citou a Karen e citou também a Letícia, que elas estão em modalidades diferentes da sua. Ou seja, você as teve como referência, mas ao mesmo tempo dá para dizer que na sua modalidade você é uma pioneira. É, bem assim mesmo. O skate park, a gente não tinha muitos eventos e nem meninas, assim, brasileiras que representavam. Então era uma modalidade que ainda não tinha sido explorada. Aí foi bem na época que eu comecei a andar que começaram a surgir mais eventos de skate park e teve os primeiros femininos da história, assim. E aí eu tive a oportunidade de participar e ser uma das pioneiras, principalmente como brasileira, a desbravar esse mundo do skate park pelo mundo e representar o nosso Brasil. Ô Carlos, a gente estava conversando aqui com a Indy e falando, né, dessa importância de ter referências, dessa importância, por exemplo, para ela, uma mulher, perceber que outras mulheres também estavam desbravando esse espaço do skate, mesmo que em modalidades diferentes, mesmo assim foram fonte de inspiração para ela. E ela agora é fonte de inspiração para essas meninas. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a nossa conversa em casa está pensando: e se eu quisesse começar a andar de skate? Como que eu poderia fazer isso de um jeito seguro, de um jeito bacana? O que que você recomenda para os nossos ouvintes? Olha, Cássia, eu vejo que depois, o pós-Olimpíadas, surgiram muitos professores e muitas pistas ao redor do Brasil, né? Mas também pouca gente capacitada para instruir, né? E para deixar o esporte seguro. Daí, quando a gente pensa assim, em crianças fazendo esporte, a gente tem que tomar um cuidado, né? Um pouquinho a mais do que o normal, né? Então, o ideal, ao meu ver, seria você sempre procurar uma escolinha, né, um professor, né, capacitado e até registrado dentro da confederação de skate, ou procurar os atletas que estão ali. O skate ele transforma o esporte de forma homogênea, no qual você pode ir numa pista e encontrar com uma Indiara Asp, né, um ícone do esporte, né, e da modalidade, e está de fácil acesso com alguém que está começando a ter contato agora com o skate, né? Então, acho primeira coisa é procurar profissionais capacitados que possam te orientar, né? E aí você vai ter as indumentárias de segurança, né? Então, seja eles o capacete, a joelheira, né? As cotoveleiras, os sting guards que a gente fala, que são, né, os protetores de punho, e por aí Sim. vai, entendeu?
Quem está começando, tem alguma modalidade que você indique ou que você acha que seja aí mais adequada para a pessoa? Por exemplo, a gente está conversando aqui com a Indy é do skate park. Agora, tem outras pessoas também que são da modalidade street, que também se tornou muito conhecida. Tem alguma recomendação específica para quem está começando? Alguma coisa que seja mais indicada na sua avaliação? Olha, eu particularmente, eu não vejo essa indicação, né? Eu acho que você tem que ir, né, Uhum. chegar na pista e se identificar, né, com a modalidade, seja ela o parque, seja ela o street, e a modalidade que você ficar mais à vontade, eu acho que é essa que você deve seguir, né, Indy? Isso. Na verdade, a gente sempre começa, né, o primeiro passo com o skate é num chão, você só precisa de um chão, que você Aham. possa skate e começar a se sentir à vontade, né, criar intimidade com o skate, e aí você vai indo para as pistas, e aí vai desbravando os obstáculos, é uma coisa progressiva, né, isso é importante, assim, e aos poucos e indo nas pistas, fazendo amizades, você vai aprendendo com cada um, assim, algum toque, alguma manobra, alguma dica, e aí você vai evoluindo, criando sua própria identidade com o skate, vendo as manobras que você gosta, você se identifica mais, tem mais facilidade ou que sonha aprender, e aí você vai evoluindo. Oi, Indy, me fala uma coisa, quais são os outros exercícios que te ajudam a ser uma atleta de rendimento, de alto rendimento do skate? O que mais você treina para você continuar tendo essa performance que você tem? Bom, desde que eu comecei a andar, assim, um ano depois que eu já estava andando mais ou menos, eu tenho acompanhamento físico, da clínica aqui em Florianópolis, é uma clínica, um centro integrado de treinamento, em que eu conto com a ajuda de fisioterapeutas, de treinadores físicos, nutricionista, psicóloga, todo tudo que eu preciso, assim, o suporte para prolongar e melhorar, né, meu desempenho no meu esporte. Um dos principais é o cuidado com o corpo mesmo, e que eu já tive a oportunidade de treinar bastante com o Carlão, porque a gente está o tempo todo ali, né, desgastando o nosso corpo, tanto em quedas como nos próprios movimentos das manobras, então ter um bom acompanhamento de mobilidades, de alongamentos, de força, tudo isso para prevenir lesões e para melhorar as nossas manobras, execuções das nossas manobras. Então é muito importante para o skate, com certeza. E tudo isso tem me ajudado todos esses anos, tanto quando eu me machuco, a me recuperar mais rápido. Eu tive uma lesão que foi a mais séria para mim, que o Carlão, inclusive, foi um dos primeiros a me atender, porque foi em São Paulo, eu moro em Florianópolis, e aí eu fiz uma cirurgia e o nosso processo de reabilitação começou logo no dia seguinte da cirurgia, então é muito importante ter esse acompanhamento para você voltar mais forte e o mais rápido possível a praticar o esporte, o skate, né. Como que é o dia a dia de fortalecimento muscular desses atletas para eles se manterem bem, Carlos? Olha, a gente foi construindo o hábito neles, né? No começo não foi fácil, transformar o skatista em um atleta, né? Alguns já tinham essa visão, mas a grande maioria não, né? E o que a gente tentou, quando eu comecei a ter contato com as competições de skate, o que eu mais via era assim, eu chegava nas competições, sejam elas a nível mundial, mas a maioria dos skatistas estavam machucados, ou vinham de sequelas de lesões, né? E aí a gente começou a mapear isso, identificar e montar um planejamento para justamente a gente chegar nas competições e eles chegarem no ápice físico deles e não chegarem machucados, não a gente encontrar com eles machucados. Então, isso foi um planejamento de anos, né? E uma conscientização do atleta para ele poder cuidar do corpo dele. Quando a gente pensa em atleta, Cássia, a gente pensa numa reestruturação de forma diferente, né? A gente pensa sempre em montar uma base e dessa base subir uma estrutura, né? Então é um quebra-cabeça, né? Então a gente identifica, avalia e faz um banco de dados do atleta para poder evoluir fisicamente eles,
né? E, consequentemente, essa evolução física faz com que tenha um gerenciamento de lesões, eu não digo nenhuma prevenção, né? Mas a gente consegue gerenciar melhor, né, os níveis de lesão que o atleta pode sofrer. E a gente vem numa modalidade que o esporte em si, de forma geral, né, ele é imprevisível. E dentro de uma competição, a ansiedade do atleta transforma a tensão muscular, né, num facilitador para uma lesão. Então a gente tem que trabalhar, é um tripé, né, Cássia, se a gente parar e pensar. Então a gente tem que trabalhar a mente, né, a gente tem que trabalhar o corpo, a gente tem que ter uma boa alimentação, né, que isso vai responder de forma geral. Então, via de regra, o que a gente identifica? A gente preza pela mobilidade do atleta e pela força, tá? Independente das modalidades e independente do esporte. A gente sempre vai pensar dessa forma, sabe? Ô Indy, o que que você identifica, né, estando nesse universo do skate de alto rendimento, em relação às características dos atletas sobre a idade? Porque quando a gente assiste assim, Olimpíada ou competições de nível mundial, a gente percebe muita gente muito jovem, meninos e meninas muito novinhos. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Como que funciona isso no mundo do skate, essa questão da idade e do tempo que a pessoa está ali competindo em alto rendimento? Então, isso tem sido cada vez mais diversificado, assim. As novas gerações têm começado cada vez mais cedo, mas a gente tem muitos skatistas na faixa de 50 anos que ainda andam muito bem e desempenham. Inclusive, a gente vai ter um atleta que vai estar nas Olimpíadas de Paris, representando a Grã-Bretanha, que ele tem 50 anos e se classificou. Como também vai ter atletas de 12, 13 anos que começaram a andar de skate faz pouquíssimo tempo, mas já estão desenvolvendo muito bem. Então, eu acho que como eu estava comentando até com você antes, eu acho que o skate ele faz a gente manter a nossa criança interna viva e, e isso nos faz ter energia, né? E acompanhado com esse cuidado do corpo para poder andar de skate até quando a gente aguentar nesse sentido, né? Muito legal. É bacana a gente ouvir essa história de um atleta, né, da Grã-Bretanha, que se classificou para os Jogos Olímpicos, tem 50 anos de idade, e é um alento, né, Carlos? Porque a gente percebe aí que não é uma carreira em que o atleta vai ter uma limitação de idade, caso ele consiga se cuidar, caso ele consiga aí ter essa disciplina na vida esportiva. Justamente, né, Cássia? Hoje a gente vê a precocidade do esporte e a longevidade do atleta no esporte, justamente por conta do quesito físico, né? Hoje a gente tem uma mentalidade e uma dinâmica para cuidar do corpo de forma diferenciada de décadas passadas, né? Então, isso vai aumentando a sua longevidade em termos de performance. É muito importante. Só que vai tendo um cumulativo aí, né? Então, cada vez mais vai ter mais atletas, mais profissionais, né? E mais performers aí, né? Dentro do ambiente competitivo. Isso é legal, é bacana. E como Eu a gente falou, o esporte deixa a gente jovem, né? Deixa a gente no mundo de Peter Pan, né? Eu vivo isso, né? Indiretamente, né? Conviver com eles me deixa jovem, né? Então isso é muito legal, é muito bacana. Outra coisa que eu percebo também, mas pode falar, Indy, por favor. Algo que eu admiro muito no skate é essa troca que a gente tem com gerações diferentes. Quando a gente está na pista, ali numa sessão de skate, de skatista para skatista, não importa muito a idade ou o nível de skate. Isso é uma troca bem legal, porque quando a gente está ali, está todo mundo tentando se superar em algum nível. Um está aprendendo a dar o seu primeiro drop, o outro está aprendendo uma manobra super difícil, mas a energia que a gente emana para cada um para acertar sua manobra, se superar e conseguir a mesma, assim. Então é um ambiente que a gente compartilha momentos muito especiais juntos, assim. A Letícia Valente, que é a nossa produtora, ela está aqui e quer fazer uma pergunta. Deixa eu abrir aqui o microfone para a Letícia. Conta, Letícia. Cássia, queria fazer uma pergunta para a Indy. É uma honra, né, que ela esteja no programa com a gente. A gente está conversando com uma finalista de Jogos Olímpicos, isso não é pouca coisa.
Indy, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse sentimento de ser finalista na estreia do skate na Olimpíada, e também queria que você mandasse um recado para suas colegas, para os nossos atletas do skate que vão competir agora em Paris. A gente sabe que o time Brasil está em peso aí para representar a gente novamente no skate. E também a gente sabe que a comunidade do skate é muito unida, né? Eu sei que você tem aí grandes amigas também no time Brasil. Queria que você deixasse esse recado para eles também. Boa, obrigada pela pergunta. Nossa, representar o Brasil o skate na primeira Olimpíadas da modalidade foi algo muito especial. Foi algo que eu nunca sonhei possível, né? Porque até então, primeiro começou só como uma brincadeira, e depois tantas coisas foram acontecendo, como virar skatista profissional, viver desse esporte, e aí até entrar numas Olimpíadas. Então, conseguir ser finalista da primeira Olimpíada do skate foi algo muito grandioso, assim, e foi uma experiência única, e uma das coisas que eu mais fiquei grata foi que a gente conseguiu demonstrar um pouco da essência, da compaixão, da irmandade que a gente tem no skate. E sobre as Olimpíadas de Paris, eu infelizmente não consegui minha vaga por muito pouco, mas vão estar minhas amigas que a gente cresceu juntas, inclusive 2 foram comigo nas Olimpíadas de Tóquio, e eu vou estar lá torcendo, eu vou estar lá presente, não vou estar competindo, mas vou estar com toda a minha energia torcendo para que elas andem muito bem de skate e representem nosso Brasil da melhor forma. E Bacana. vou correr atrás das Olimpíadas de Los Angeles. Se tudo der certo, estarei lá. Vai dar certo e a gente está acompanhando você, torcendo de pertinho. Indiara Asp, skatista, finalista do Skate Park nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Que, aliás, foi a primeira vez em que o skate esteve nas Olimpíadas. E também o Carlos Barreto, fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Skate, conosco hoje. Quero agradecer demais a participação de vocês. Indy, muito obrigada e que você continue fazendo muito sucesso. Obrigada, muito obrigada pelo papo, pelo espaço, e até breve. Muito obrigada, Carlos, por ter estado conosco também, ter compartilhado seu conhecimento aqui comigo e com os nossos ouvintes, e até uma próxima. Imagina, foi um prazer, Cássia. Bem-estar em Movimento desta semana vai ficando por aqui. Nós contamos com os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves em áudio e vídeo, a produção da Letícia Valente e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.